Você consegue detectar quem fala mal de você ou quem fala de você, bem ou mal? Você, você acredita no poder da intuição? Você acredita que a comunicação entre uma mente e outra, a telepatia, você acredita nisso? Você acha possível uma pessoa se comunicar telepaticamente? Você sabe que a humanidade, ela só acredita naquilo que a matéria comprova, não é? Mas antes da comprovação material, há tantas coisas que anteriormente não era conhecida, então não existia para a humanidade. E ela não acreditava, porque não existia. Hoje, há tantas coisas que nós temos como natural, como comum, mas que para as décadas de 50, de 60, de 80, era impossível, não é? Então, o que é impossível, senão aquilo que ainda não foi conhecido? Por isso, Cristo está certíssimo quando diz: torna-se possível tudo aquilo que se crer. Você crê no poder da intuição? Você crê? Eu creio. Vamos abordar esse tema. Quem vai falar sobre ele? Gilberto Rissato. Mas antes, fique aqui conosco porque você está no programa Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha, nos dias atuais, há tantas informações chegando o tempo inteiro, parece um bombardeio de informação, não é? É tanto conhecimento sendo oferecido nos veículos de comunicação, graças a Deus, mas é preciso compreender que há uma comunicação muito mais avançada do que a internet. Você a conhece? Uma comunicação mais rápida, mais eficaz do que a internet? Não conhece? E digo para você, todos nós a usamos, só que usamos de forma incorreta. Todos nós. Quando nós aprendermos a usar bem desta comunicação, meu Deus, acredito que a humanidade dará um salto, mas um salto quântico. Que comunicação eu falo? A comunicação telepática, o poder da intuição, o poder de detectar o que vem de lá. Por exemplo, saber das pessoas que falam de você e saber o que falam de você. Não é ficar bisbilhotando atrás da porta, mas é usar a sensibilidade. Esta sensibilidade que é inerente ao ser humano. E aí você conseguir detectar. Eu vou contar para você uma coisa. Nos meios espíritas, espiritualistas, fala-se muito em desenvolver mediunidade. Mas pouco é esclarecido às pessoas que desenvolver mediunidade está acontecendo o tempo inteiro na vida de todo mundo, desenvolvendo a capacidade de comunicação, pois a mediunidade é nada mais, nada menos do que uma conexão com o mundo espiritual. Espíritos afinados ao seu pensamento, aproximando-se de você para te auxiliar a auxiliar outras pessoas. Então é uma junção de propósitos no intuito de ser uma ferramenta do bem à próxima pessoa, às outras pessoas. Então, quando você tem bons sentimentos e vontade de ser útil, de fazer o bem, ora, você está unindo-se a espíritos nesta mesma ideia, neste mesmo propósito. Mas a comunicação telepática, como isso é importante? Ela está vinculada à sua sensibilidade. Você ser sensível o suficiente para saber detectar campo vibracional. Não apenas aquilo que você detecta pelos sentidos da audição,
da visão, mas o sentido mais apurado da percepção, onde você não se deixa iludir por uma roupagem, uma pele de cordeiro, mas que você consiga detectar que por trás daquela fisionomia bela há também um certo lobo que pode te atingir se você vacilar. Sem dúvida nenhuma, meu irmão, não é para você sair julgando ninguém. Não, é para você detectar que aquela pessoa, naquele instante, está irada, está desequilibrada, está nervosa, está influenciada por outras pessoas contra você. E aí a sua postura deve ser diferente, claro. Se eu estou ciente de que aquela pessoa foi contaminada contra mim, eu não posso vacilar. Não, nem dar a ela justificativa para alimentar esta ira contra a minha pessoa, não é mesmo? Por isso a intuição é tão importante. Por isso desenvolver da sensibilidade mediúnica é tão importante à humanidade, independente da religião, independente. Vou contar uma coisa para você. Dentro das casas conhecidas como evangélicas, ali há grupos trabalhando o desenvolvimento da sensibilidade mediúnica. Olha como agem os verdadeiros pastores, fiéis à crença, ao amor de Deus. Olha como agem os católicos, os muçulmanos, os verdadeiros, porque dentro de toda e qualquer religião tem os falsos que fingem ser da crença, mas não acredita no amor. Então não acredita no poder de Deus. Agora, aqueles que acreditam estão desenvolvendo a sua sensibilidade comunicativa com os seus membros, com o seu grupo afinado. Como você está aqui. Ora, você sabe que esse trabalho que fazemos aqui nas madrugadas é para te auxiliar a se tornar um sensível ou uma sensível mulher. Um ser humano mais sensível, capaz de detectar o que é bom e investir no que é bom. O que é ruim, afastar-se dessas ações ruins. É para isso que você está aqui, não tenha dúvida nenhuma. Vamos fazer a nossa prece e nós vamos ouvir Gilberto Rissato abordando esse tema, tá? Fica aqui conosco, vamos rezar, vamos fazer a nossa oração matinal, usando sempre das palavras deste grande servo Francisco de Assis, e a ele pedimos licença para usar das tuas palavras como sendo as nossas, com toda sinceridade e verdade de alma. Pois o que nós desejamos, Senhor, o mundo material não nos pode dar, mas o Senhor pode. A paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vês senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, guarda a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos almas, espíritos, pessoas, seres tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós
te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. As nossas atitudes revelam o que está cheio o nosso coração. Se realmente nos preenchemos do amor, nós vamos revelar Deus nas atitudes tomadas no dia a dia. Sim, no relacionamento que temos com as pessoas. Mas se isso apenas está da boca para fora, aí não, né? Aí não tem como, né? Você sabe que não há mais como sustentar uma mentira? Você sabe que não há mais como sustentar a falsidade? Não há mais. O que era oculto está sendo revelado. As máscaras estão caindo. E não é as máscaras das outras pessoas, é a sua máscara. E agradeça por isso, pois ao retirar a máscara você se reconhece como é, com as qualidades e com seus defeitos. Dentro das qualidades, trabalhar para estimulá-los cada vez mais. Os defeitos serem eliminados. Como diz Dom Carlos Ramírez, né? Alimente o que está bom e corrija o que está errado. Não é isso? Aumente a sua bondade e corrija a sua negatividade. Bem, o Gilberto Rissato vai nos trazer aí a sua visão sobre o tema, que é importantíssimo, o poder da intuição. Isso é muito importante, como saber se alguém fala de você. Ele fala também do campo áurico, um dos temas já abordados aqui, que também está ligado à sua sensibilidade, como nós já falamos no programa com esse tema. E como as coisas se somam, o tema de hoje também é uma continuidade do que já abordamos. Se você perceber, cada tema está somando-se aos temas anteriores. É aula. Gente, a espiritualidade nos oferece aula para que nós, como espíritos, possamos administrar a nossa vida de forma cada vez melhor. Eu não posso, você não pode, nós não podemos esquecermos de que somos espíritos vivendo na matéria. E como diz o Cristo, o espírito ele é pronto, a matéria é fraca, a carne, matéria é fraca. Por isso a vigilância e a oração é importantíssima. Bem, palavra então do nosso amigo Gilberto Rissato. Quando nós estamos em paz conosco, dispostos a aprender, quando nós gostamos de aprender, de estudar, quando a nossa personalidade nós tratamos de ter utilidade ao mundo, a nossa mente ela vai criando um radar chamado aura. Essa aura ela capta as vibrações que estão à volta. E essas vibrações ela acontece em todo o planeta. Você consegue perceber quem é que está falando de você? Está falando bem, está falando mal? Você consegue saber exatamente, até dos avisos, sabe quando alguém que gosta de você te avisa para você tomar cuidado? A intuição faz isso. A intuição te avisa dos perigos, mas também te conforta. Às vezes a gente acha que a intuição é só para avisar das coisas ruins, não. Mas também conforta. Por quê? É a sensibilidade que nós temos que vai avançando de acordo com esse grau de equilíbrio que a gente vai atingindo. Quando alguém lembra de você, exala ondas. Nosso cérebro, quando você lembra de alguém, você exala ondas para aquela pessoa, que vai até a direção daquela pessoa. Tanto quando você começa a se lembrar de alguém, do nada, é porque essa pessoa está pensando em você. Isso é tão forte que isso ultrapassa a barreira do campo material, chega ao campo espiritual. Quando você faz uma prece, exala essas ondas que elas vão ali ser identificadas pela sua vibração. E pelo tom da palavra, pelo teor da vibração, lá no mundo espiritual,
Eles vão saber da sua necessidade. É onde você será atendido. Mas tudo isso só pode ser alcançado quando aquilo que está em nós é verdadeiro. Tudo só pode ser alcançado quando há verdade em nós. Obrigado, Gilberto Rissato. De fato, tudo é alcançado quando se há verdade. Por isso, eu sempre digo aqui, na hora da prece, procura ser verdadeiro com as palavras que você está expressando. Não apenas repita a prece decorada, mas preste atenção no que diz a palavra. E olha, digo mais, cada vez que você presta atenção na prece que você faz, você vai vendo o quanto importante é cada uma das palavras. Você vai dando mais valor àquelas palavras e elas vão se associando às tuas atitudes. Olha, essa prece que fazemos, por exemplo, pedimos paz. Mas, meu Deus, se eu estou pedindo paz, eu tenho que, pelo menos, trabalhar em mim a paz que depende exclusivamente das minhas ações, não é? Ué, eu peço a paz e vivo na agitação? Eu peço sabedoria e não paro para pensar? Pois a sabedoria me dá condição de administrar os pensamentos que eu tenho. Sabedoria é mais do que a inteligência. A inteligência é a manifestação do sábio diante das situações em que ele vive. Pois muitos, eles desenvolvem inteligência e esquecem de desenvolver sabedoria. E usa da inteligência, quer ver um exemplo, claro? Muitas pessoas capacitadas, com uma mente brilhante, usando do seu brilho para usufruir dos bens alheios, usando da inteligência para dar golpes, usando da inteligência para envolver pessoas no mal, para ter poder sobre os outros. Isso é apenas a inteligência sem a sabedoria, pois o sábio desenvolve nele o quê? O amor. O sábio desenvolve nele o amor. Volto a buscar o exemplo de Chico Xavier, um espírito sábio que exalava amor e dentro da sua sabedoria se colocava como uma ferramenta de Deus, pois a pessoa, um ser sábio, sabe que ainda nada sabe, que ainda tem muito a aprender. Então não se deixa vencer pela intolerância, pela arrogância ou prepotência de achar ser melhor que os outros. Pensa nisso, pensa nisso. Ah, você é inteligente porque tem 3 faculdades? Porque se formou doutor? Será mesmo que a sua inteligência te faz melhor do que os outros? Quanto mais você aprende, mais responsável você se torna por aqueles que não sabem o que você sabe. Esta sim é uma sabedoria dos sábios. Quanto mais o sábio aprende, mais ele sabe quantas pessoas precisam dele e se colocam como ferramentas. Esta é a lei no campo material. Quando você desenvolve-se em uma área de atuação profissional, você se torna ali o quê? Um médico para servir aquelas pessoas, um advogado para servir aquelas pessoas que precisam do quê? Do conhecimento que você se debruçou para ter. Mas o que hoje pensam as pessoas que se formam? Se formar para ganhar dinheiro, se afastando da sabedoria, entrando numa pobreza de alma. Ah não, eu preciso me formar porque essa formação me dá muitos recursos, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Ó, gente, fato é que ninguém leva dessa vida nada que seja da matéria, a não ser o que seja do espírito. Bem, falando em espírito, vamos ao Livro dos Espíritos, questão 335. Allan Kardec, interrogando os espíritos, pergunta:
O espírito escolhe o corpo em que vai nascer ou só o tipo de vida que vai ter? E aí? Você escolheu o corpo que você tem? Você escolheu o tipo de vida que você tem? Você acredita nisso? Que é uma escolha? Que tudo na vida parte das nossas escolhas? Ou inicia-se nas nossas escolhas? Pode ter certeza que sim. Pode ter certeza que sim. Então, vamos à resposta? Ele pode escolher o corpo também, pois as imperfeições físicas servem como provas para o seu progresso. Mas nem sempre essa escolha é permitida. Às vezes, ele só pode pedir por certas características. Boa, né? Boa. Claro, olha só. Vamos lá. Eu me comprometi de ir para o deserto. Não, eu vou para o deserto, eu vou fazer a travessia do deserto. Então, o que eu preciso para atravessar esse deserto? Eu preciso de reservatório de água, eu preciso de uma roupa que impeça que o sol queime minha pele, eu preciso de um cobertor para poder resistir ao frio das madrugadas. E assim, consciente do que eu vou enfrentar, eu vou me preparar. Então o espírito também. O espírito tem a consciência de quem ele é e do caminho que ele vai ter que trilhar na vida material. E o que ele faz? Dentro das condições que é dada a ele vai buscar uma roupagem correspondente. Exemplo é quem vive no calor da África. Então a pele é propícia àquele calor. A resistência do pigmento dos olhos é propício ao sol. Como também quem vive nas neves, o pigmento dos olhos é correspondente àquela luminosidade que rebate ali na neve toda branquinha. E assim por diante. Assim também é o espírito consciente do que ele vai enfrentar. Ele diz, olha, para que eu não me desvie, eu vou precisar que eu tenha um calo me cutucando, para eu não errar. E aí cria-se imperfeições no corpo, porque se ele vem perfeito, no mundo material ele é tão bajulado, porque ele é belo, ai que homem belo, maravilhoso, e essa bajulação tira ele do compromisso dele. Ele começa a se sentir, e acaba não cumprindo com o que ele faz. Então, ele consciente de que ele não quer passar por essas tentações, ele faz uma roupagem mais correspondente. Perfeito a resposta. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Allan Kardec, pelas interrogações feitas ao mundo espiritual. Vamos lá. Vamos trazer um testemunho de uma irmã que conheceu a casa, uma grande cantora, não é? Conheceu a casa aqui pelas lives e hoje faz parte desta casa. Vamos lá, Melissa, é com você. A cantora Melissa Lessa, da cidade de Londrina, Paraná, descobriu o Templo Espiritual Maria Santíssima assistindo às nossas lives. E aí eu vi que tinha a bolinha vermelhinha do live, eu entrei, né? Como todo mundo faz, eu entrei e descobri vocês. E com isso, ela veio ao nosso encontro em um atendimento espiritual que ocorreu naquela cidade. Ela nos conta que nesse dia realizou um sonho, cantar para os irmãos espirituais e a todos os presentes. Porque assim, cantar para eles foi uma coisa assim que fazia um tempo já que eu estava tentando planejar cantar para eles. Amigo de verdade, por que não estás aqui? A satisfação em estar ali presente num ambiente de paz foi indescritível. Então para mim foi uma honra, uma alegria, assim, satisfação, sabe, fora do comum. Então, fiquei muito feliz. E com isso, ela agradece imensamente por ter obtido muitos conhecimentos espirituais do corpo e da alma. Junto com isso, né, que é de graça tudo isso,
É a coisa mais maravilhosa que existe. Só acrescenta pra gente tudo que tem de bom, o que existe na natureza com o que existe do espírito. Melissa deu a sua contribuição às caravanas de luz na cidade de Londrina, Paraná. É maravilhoso, gente. As caravanas de luz do Templo Espiritual Maria Santíssima, com seus atendimentos, prossegue por todo o Brasil, despertando a espiritualidade de cada um, tornando-o cada vez melhor. Assim é a família TENS, família do Templo Espiritual Maria Santíssima. Obrigado, Melissa, por compartilhar as suas experiências. Você sabe que quando eu peço que você escreva aqui a sua opinião, é porque a sua opinião ela é importante para instigar nas pessoas o bem que elas têm. De repente você diz ali, olha, eu concordo com isso, Júlio, assim, o programa me fez bem, a live me fez bem, a mensagem me fez bem, por causa disso e disso, eu estava passando por isso, aconteceu isso, passa. Ajude as pessoas a ter fé como você tem. Ajude. Por isso que eu não canso de te convidar. Escreve aí, vai. Escreve. Hein, Raimundo? Escreve aí. Escreve. Quantas pessoas vêm nos acompanhando e não guarda um tempinho para dar um oi aqui no chat. É importante, muito mesmo. Como importante é você compartilhar esses vídeos. Compartilha. Coloca nas suas redes sociais. Ó, eu digo, se todos nós, cristãos ou religiosos, usássemos das nossas redes sociais para comungar ou compartilhar a nossa fé, o mundo já estaria diferente. Poxa, por que o pessoal usa da internet para fazer o mal e a gente fica aí só lamentando? Vamos usar da internet para fazer o bem? Ora, como faz o Templo Espiritual Maria Santíssima? E te convida a isso. Nos ajude. Nos ajude a propagar as mensagens dos Espíritos de Deus para o mundo. Nos ajude. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Amanhã estaremos aqui. Que tenha um dia repleto de muita luz e muita sensibilidade, que a sua intuição esteja muito mais aflorada do que já teve em outras ocasiões, tá certo? Deus te abençoe e peço a sua ajuda, vou pedir sempre. A casa está pedindo cimento, a casa está pedindo ferro, vai precisar, para dar seguimento à obra chamada Santuário Saracali. Então, se você puder, um saco de cimento é R$32. Se puder nos ajudar, obrigado. Ferro, eu tinha uma lista aqui que não está aqui agora, amanhã eu trago. Muitíssimo obrigado. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.